Olá! A sexta-feira já amanheceu com diversas manifestações fora Bolsonaro pelo Brasil. O Dia de Luta e de Luto foi organizado pelas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, devido à proximidade do marco de 100 mil mortos por coronavírus, que deve ser atingido ainda neste final de semana. Os óbitos já passam de 98 mil nesta sexta-feira. Na entrevista central, Renata Miele, que é coordenadora do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, fala sobre os riscos do atual projeto de lei das fake news. A Central do Brasil começa agora. Central do Brasil. A chegada aos 100 mil mortos no Brasil pelo coronavírus está sendo ignorada por Bolsonaro. Em sua live semanal, realizada na quinta-feira, ao lado do ministro interino da Saúde, o general Eduardo Pazuello, Bolsonaro fez brincadeiras, piadas e não apontou medidas para conter o avanço do vírus que assola o país. O Brasil amanheceu com faixas, cartazes e pichações que pedem o impeachment do presidente e se posicionam contra a política genocida que vem sendo promovida. As ações fazem parte do Dia de Luta e de Luto, organizado pela Campanha de Solidariedade e pelas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo. Com o aumento da rejeição e o risco de impeachment, Bolsonaro tem tentado se aproximar da faixa mais pobre da população e que está crescendo devido à crise sanitária e às medidas de austeridade. O editor da newsletter Ponto, Miguel Stedley, traz uma avaliação do assunto. Embarque imediato. A estratégia política de Jair Bolsonaro passa por consolidar sua popularidade entre os eleitores de baixa renda. E para isso, Bolsonaro depende de responder a seguinte questão: como manter ou o que vai substituir o auxílio emergencial, que é o que tem garantido essa popularidade nesse setor de baixa renda? Essa pergunta precisa ser respondida por Paulo Guedes e tem duas respostas muito simples para ela. Uma, derrubar o teto de gastos no Congresso e ampliar os investimentos sociais. O outro caminho seria taxar os super ricos e aumentar os impostos. Essas duas saídas, derrubar o teto de gastos e taxar os super ricos, soam como heresia aos ouvidos liberais de Paulo Guedes e de boa parte da Faria Lima. Nessa situação, o que o ministro da Fazenda vai fazer? O mesmo que ele tem feito nos últimos 2 anos, absolutamente nada. Assim como Bolsonaro terceiriza para Paulo Guedes as decisões econômicas, Guedes vai mais uma vez quarteirizar para o Congresso essa decisão, via reforma tributária, via discussão da permanência do decreto de calamidade pública em função da pandemia como possibilidade de ultrapassar o teto de gastos. O envolvimento da família Bolsonaro com milicianos enfraquece ainda mais o governo. Esta semana, o senador Flávio Bolsonaro admitiu pela primeira vez que seu ex-assessor, Fabrício Queiroz, pagava suas contas. O Ministério Público aponta que mais de R$260 mil foram pagos por Queiroz em dinheiro vivo. Vamos saber mais na reportagem de Camila Piacese. O senador Flávio Bolsonaro confirmou ao jornal o fato como se fosse algo isolado. Mas o Ministério Público encontrou 63 boletos quitados em dinheiro de origem ilícita, quando era deputado estadual pelo Rio de Janeiro. A investigação sobre esse esquema chamado de rachadinhas, que confisca parte dos salários dos assessores do gabinete do parlamentar, veio a público logo após as eleições de 2018. Na quinta-feira, ele pediu ao Conselho Nacional do Ministério Público a troca dos promotores que investigam o caso. O deputado federal gaúcho do Partido dos Trabalhadores, Paulo Pimenta, acredita que a família Bolsonaro tem medo das investigações. E quando nós tivermos as informações completas, o Brasil vai descobrir um grande esquema de corrupção, com tentáculos que se relacionam com o crime organizado do Rio de Janeiro, as chamadas milícias. O caso Flávio Bolsonaro e Queiroz envolve toda a família do presidente da República. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, teria recebido 21 depósitos em cheques do ex-assessor. Os valores totalizaram R$72 mil,
Diante de tantos supostos crimes cometidos pelo filho do presidente, o Conselho de Ética do Senado Federal está pressionado a abrir um processo de cassação contra o parlamentar. Desde fevereiro deste ano, 3 partidos políticos aguardam parecer na advocacia sobre uma possível cassação do senador por conta do esquema de rachadinhas. O jornalista Luiz Nassif, de São Paulo, acredita que toda a família Bolsonaro é uma ameaça para a democracia brasileira. O que eu acho é que, com os riscos representados pelo Bolsonaro, os elementos que estão surgindo de sua tentativa de ter dado golpe lá atrás, esse recuo tático agora, que o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral não vão embarcar nessa e vão tomar uma atitude rígida para afastar de vez. Enquanto o Bolsonaro declara que as ações de combate ao coronavírus têm dado certo, com mais de 50 mil pessoas sendo infectadas por dia no Brasil, quem atua na realidade para conter os efeitos da crise sanitária são os movimentos populares. Afonso Bezerra traz alguns exemplos de ações solidárias nos trilhos do Brasil. Trilhos do Brasil. Com atuação em 20 estados e 92 pontos de solidariedade, a Central dos Movimentos Populares vem coordenando a campanha Movimentos contra a Covid. Até o momento, a ação já doou 300 mil cestas básicas, além de máscaras artesanais, produção de sabão e demais produtos de higiene. Na região norte, a campanha se concentra em Belém, onde tem desenvolvido a ação Solidariedade na Amazônia, unindo as demandas do campo e da cidade. O coordenador nacional da CMP, Raimundo Bonfim, analisa a importância destas ações durante a pandemia. Essas ações de solidariedade são muito importantes e é o nosso alimento nesse momento que nos dá ânimo, que nos dá esperança de continuar lutando por melhores condições de vida. A campanha Fluxo Solidário lançou uma plataforma online para receber doações de absorventes. A meta é doar 45 mil itens para mulheres que não conseguem ter acesso ao produto. Para conseguir isto, a campanha precisa arrecadar R$20 mil. Para doar, basta acessar o site benfeitoria.com/fluxo solidário. De acordo com a campanha, no Brasil, estima-se que 23% das jovens entre 15 e 17 anos não têm dinheiro para comprar absorventes, se submetendo a condições precárias de higiene pessoal. No sul do Brasil, o MST coordena mais uma ação de solidariedade, desta vez para os moradores de Castro, no Paraná. Agricultores da reforma agrária vão doar cerca de 10 toneladas de alimentos in natura, como arroz, feijão, frutas e legumes. Falamos nesta semana sobre a tramitação do projeto de lei das fake news. Apesar de uma iniciativa necessária, a proposta apresenta risco para os usuários e pode levar à criminalização de ativistas digitais que expressem suas opiniões na rede. Hoje, Jonatas Campos conversou sobre o assunto com Renata Miele, que é coordenadora do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Entrevista Central. Olá, a nossa entrevista central de hoje é com Renata Miele. Ela é jornalista e coordenadora do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Renata, obrigado pela sua participação. Renata, o projeto de lei de combate às fake news, que foi aprovado no Senado e agora está na Câmara dos Deputados, tem uma temática muito polêmica, que é a identificação na internet. Qual a sua avaliação sobre esse projeto que hoje está no Congresso Nacional? Um dos pontos bastante problemáticos era exatamente esse que previa a identificação massiva dos usuários na internet. Uma das versões daquele projeto previa que, para usar redes sociais, todos os usuários da internet deveriam se identificar com um documento válido, com foto, com telefone, e, na nossa perspectiva, isso era uma grave violação da privacidade e poderia trazer graves riscos à segurança e à própria liberdade de expressão desses usuários. Houve, então, uma modificação e a versão que chegou na Câmara dos Deputados reduziu esse grau de identificação, mas ainda mantém um nível de identificação
que pode ser bastante problemático na perspectiva da privacidade e da segurança. É importante dizer que para identificar o produtor de um conteúdo numa rede social, não é necessário que essa identificação seja feita mediante apresentação de documento, apresentação de telefone ou outra forma de identificação direta. Você tem vários mecanismos presentes na internet, que é o número do IP, que é a porta lógica, que são outros mecanismos técnicos que fazem com que as pessoas não sejam invisíveis na internet. Você tem mecanismos de identificação. É importante entender que é preciso diferenciar as pessoas que agem maliciosamente, cometem ilícitos, das pessoas que atuam e agem legitimamente na internet. Renata, e a fake news não é uma coisa muito fácil de se identificar. Eu lhe pergunto de quem seria essa responsabilidade de caracterizar uma notícia como falsa? Definir o que é desinformação não é simples, porque passa por critérios subjetivos, por critérios de intencionalidade, que são todos difíceis de serem conceituados de uma forma consensual. No caso deste projeto de lei, o que estava se tendendo era colocar para as plataformas de redes sociais, que já têm um poder imenso de moderação do debate público na sociedade, se a gente desse mais esse poder para essas plataformas, delas discricionariamente decidirem o que é verdadeiro ou falso, o que é desinformação ou não, nós poderíamos levar a um sério risco para a liberdade de expressão. Renato, você falou das plataformas, das redes sociais, Facebook, Twitter, Google. Qual a responsabilidade deles, então, com a fake news? Aquele botãozinho de denúncia é o suficiente? Nós achamos que a melhor maneira de enfrentar, né, e de colocar obrigações para essas plataformas são no campo da transparência. Né? Quem precisa atuar sobre os conteúdos são os usuários, é a sociedade de forma multissetorial. A essas plataformas cabe nos oferecer ferramentas e mecanismos de transparência sobre as suas práticas e sobre os conteúdos que circulam. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, nós sabemos que essa desinformação que circula em grande escala na internet não é a desinformação que uma pessoa de forma desadvertida, né, vai lá e compartilha. É uma desinformação produzida em massa, são as indústrias de produção de fake news. Tudo isso tem muito recurso econômico por detrás, são conteúdos impulsionados no interior das plataformas. Então, qual é uma forma eficaz de você combater esse conteúdo? É obrigar as plataformas a darem transparências aos conteúdos impulsionados. Ela também tem a obrigação de rotular e identificar, por exemplo, o que a gente chama dos robôs não identificados. O problema não é a tecnologia, não é o robô em si. O problema é o uso malicioso e ilegal da tecnologia. As plataformas têm mecanismos e precisam utilizar esses mecanismos para coibir o uso malicioso dessas tecnologias. Renata, você falou do gabinete do ódio. E eu queria fazer uma pergunta sobre a atuação do Poder Judiciário no combate às fake news. Qual a sua avaliação desse protagonismo? Claro que o judiciário tem que ter um papel importante no enfrentamento a essas redes, né, que são exatamente o que eu chamei das indústrias de produção e disseminação da desinformação, né, que atuam para incidir na circulação de conteúdos na internet de forma a alterar, né, de forma artificial o resultado de processos políticos e democráticos. Isso é um crime, né, contra a nossa democracia. E o judiciário precisa agir. O judiciário precisa agir com proporcionalidade, né? E essa proporcionalidade precisa ser vista compreendendo a própria dinâmica da circulação, do modo de funcionamento da internet, né? Então, muitas vezes, há abusos na atuação do judiciário, né? Seja contra um grupo político, seja contra outro. Eu fico por aqui.
Para encontrar todos os nossos conteúdos, acesse o QR Code que aparece aí na sua tela. A Central do Brasil volta na segunda-feira. Um ótimo final de semana. Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.